Um, dois, três, gravando. Tira aquela garrafa ali pra mim, faz um favor. Isso, ela tá bem na frente mesmo. Vem só aparecendo a tampinha. E a tampinha tem que ficar mais pra trás. Você pode vir muito pra... Isso, aí pode ficar. Um, dois, três, gravando. Olá, você que acompanha sempre o jornal Correio do Lago. O jornal que gosta de elevar, de trazer a cultura, de levar essa informação para você e para todo o Brasil, para todo mundo, né? E com muito orgulho hoje eu estou trazendo aqui um livro do Rodrigo Ismanioto. Esse livro, pessoal, do Rodrigo, para quem não conhece, ele é natural aqui de Santa Helena e tem uma convivência muito grande com o futebol. O livro é um relato, é a história do futebol de campo de Santa Helena, volume 1, ou seja, está prometendo mais. Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre esse livro que está sendo lançado aqui pelo Rodrigo, vamos cumprimentar o Rodrigo para ver como é que anda as coisas por aí, né, Rodrigo? Tudo certo? Isso, tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer você, Macedo, Edu, toda a equipe do Correio do Lago por me receber bem aqui. E vamos contar as histórias aí do futebol em Santa Helena. Com certeza. A tua história é longa no futebol. Teu pai foi um ícone aqui no futebol, né? Então você cresceu no meio, praticamente, né? Isso, Macedo. O meu pai foi secretário de esportes, foi presidente da liga, foi árbitro, foi técnico de equipes. E com isso eu convivi muito com ele e eu tenho todo esse material histórico eu tinha guardado para mim. Eu comecei a escrever com a ajuda das pessoas, doando as suas histórias. Eu se dispus a escrever durante 5 anos esse trabalho e foi a construção desse livro. Muito bem, então vê que não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? E com certeza o livro narra aí alguns episódios até pitorescos do futebol aqui de Santa Helena, né? Muita coisa para revelada, né? Muitos segredos, muita coisa, né? Tem muita história, muita curiosidade do pessoal, trajetórias das equipes, tudo do seu início. Em 1970 iniciou a Liga Santa Helenense de Futebol. E com a Liga foi criado os campeonatos que na época de 1970 a 1982, antes do Lago de Itaipu, tinha 61 equipes de futebol, eu cataloguei no município de Santa Helena. 61 equipes de futebol. Baixa um pouquinho o microfone, mais um pouquinho, deixa eu ver como é que ficou aqui. Não tem problema porque a gente está gravando, então baixa esse tá bom assim. 61 equipes de futebol aqui em Santa Helena. Hoje, vamos fazer um comparativo aí do que era na década de 60 e agora na atualidade. Agora tem poucas, né? Diminuiu muito com o crescimento do Lago. Tem 8, 9 equipes aí jogando o campeonato, mas daí tem o veterano, a categoria livre e o júnior. No total, você acha que são quantas equipes aí? Vai dar o quê? Umas 20 equipes hoje 20 no equipes. Total. Você acha que o futebol ganhou em qualidade nos últimos anos? Como é que você avalia o futebol hoje? Viu, Macedo, dá pra cortar? Porque pode? É que eu tô pensando assim, acho que não vai dar 20 equipes, porque é na categoria livre, veterano e juniores. Quando você não tiver certeza, aí você fala, basicamente acho que são umas 20 equipes hoje. Vai diminuir, porque cada equipe tem 8 equipes, Tá. Aí vai dar... que eu quero contextualizar. Tu quer contextualizar? Isso pra gente falar e da história, para chegar na história. Para chegar na história e falar um pouco do futebol. Mas vamos lá, continuando então. Hoje o futebol ele não é mais aquele futebol que era praticado, né, na década de 60, 70 e até 80, né? A partir de 1980 para cá, Santa Helena perdeu bastante do futebol. Hoje são equipes mais reduzidas. Mas você acha que o amor ao futebol, a técnica, ela se aperfeiçoou, melhorou no futebol de Santa Helena? Sim, Macedo, a evolução, né? Com isso também os campeonatos ficou mais acirrados e as equipes se construíram melhor. A questão mais técnica, né? Questão mais técnica, isso. Na década de 60 era uma coisa muito mais levado na familiar, mais na brincadeira do que propriamente na técnica, né? Isso. No seu início, aconteciam os torneios. Chegou a ter comunidades que tinha equipes só de famílias, que nem os da Rosa, Esquina Rosa, construiu uma equipe de futebol ali, só de familiares. Muito bem, você vê, né?
E Santa Helena tem uma história no futebol, com certeza você tem aí uma foto na sua casa, um registro, né? E você continua catalogando esse material todo? Sim, Macedo, com essa publicação do livro, que foi em 2024, num evento no Clube Incas, com o Suco, ele é vereador em Cascavel hoje, secretário de esportes também, eu publiquei esse material e o pessoal acreditou na história e começou a mandar mais fotos, mais vídeos e, e relatos do que acontecia na época, né? Certo. Tenho bastante material ainda para fazer outro livro só de fotos também. Mas, ô, pessoal, se você, quem tiver foto aí e quiser mandar, tu continua recebendo, né? Sim, isso mesmo, eu posso E qual que acrescentar é na o história. canal aí para quem tem interesse? Fala assim, olha, essa foto aqui é histórica e tal. Tem uma foto aqui do jogo de futebol que aconteceu lá em 1964 e no dia tal. Você recebe essa foto. Qual que é o canal? Sim, eu tenho o meu Instagram, que é Rodrigo Pontes Manioto, e o meu WhatsApp, né? Rodrigo Pontes Manioto, dá para entrar em contato, pessoal. E se você tiver alguma foto histórica do futebol aí, para fazer parte, inclusive, do volume 2, né? Isso. Contando a história do futebol e chegando nos tempos atuais, não é verdade? Porque ainda assim, o futebol continua sendo uma paixão nacional e, com certeza, agora muito mais técnica ainda, praticada aí pelas equipes aqui de Santa Helena. A gente pode falar um pouco sobre as equipes de Santa Helena? Sim, podemos. O nível de jogo hoje, como é que anda? Tá bom, o campeonato tá bem acirrado. Eu acompanhei domingo passado um jogo, né? As equipes estão jogando muito bem. A bola, o pessoal é uma paixão popular. Santa Helena tem isso. Porque Santa Helena é um berço de vários atletas de destaque. Nas várias modalidades, que nem no vôlei, no futebol, no futsal, no handebol. Tem todos os atletas que se destacam e seguem carreira, né? O bom é que as gestões municipais, elas têm dado esse respaldo, né? Para que o esporte trabalhe, não só o futebol de campo, mas o suíço, de salão, né? Futsal e também outras modalidades que, inclusive, envolvendo já o pessoal da terceira idade, no caso aí mais próximo da minha idade, né? Também o pessoal aí tem os campeonatos dos idosos que eles vão jogar fora do município, né? É isso, Santa Helena cresce, tem uma estrutura para isso. Mas incentivo para isso também, né? Que isso não adianta tu ter estrutura e não ter um incentivo, né? Eu vejo aí que o pessoal do esporte aqui de Santa Helena faz um esforço danado aí, a municipalidade aí apoiando, né? Ô, Rodrigo, mas vamos contar um pouco mais sobre esse livro aí. Aí você cresceu no meio esportivo, você falou do seu pai, o nome dele mesmo era Roque Manioto. Para quem conheceu o Roque, então, né? O Roque Manioto é um ícone do futebol aí. E você teve essa oportunidade de crescer ao lado dele aí, acompanhando, foi secretário também de esportes, né? E depois disso, aí surgiu essa vontade, foi catalogando esse material, e quando você decidiu que isso aí ia virar livro? Foi assim, em uma conversa com o professor Teixeira. Quem que é o professor Teixeira? Ele foi técnico do Incas, jogou técnico do Incas. Técnico no União, e ele veio do Concórdia de Marechal para cá. E ele escreve minha história aí, Rodrigo, e publica no Facebook aí. E daí eu comecei. Ele começou a falar a história dele, eu comecei a escrever. E com isso eu vi que tinha material para um livro e foi continuando. Porque Santa Helena, logo que começou os campeonatos, os atletas começaram também a se destacar. E com isso, todo esse material aqui, ele foi criado para debater de forma técnica, tudo através de entrevistas, conversando com as pessoas. Eu fui a campo produzir ele. E com isso, as comunidades se formaram ao redor do futebol. Santa Helena, com 61 equipes de futebol, tinha ali o pessoal que estavam mais aptos assim, a gostar dessa modalidade, né? E com isso, o futebol foi detendo essa popularidade enorme em Santa Helena. E veio os títulos. Santa Helena tem 3 títulos grandes, né? Tem a Copa, o campeonato. Só corte. Tá. Deixa eu fazer aqui então. Tem títulos grandes, beleza. Volta para mim, aí eu pergunto sobre os títulos e você fala, né?
3 títulos grandes? Deixa eu só... Quais são esses títulos? A Taça Tarobá, daí é a seleção paranaense Seleção Paranaense do JAPS, que é os Jogos Abertos do Paraná, e o Brasileirinho. Eu vou te perguntar então. Uhum. Tá. Muito bem, vou lá. Só deixar... Bom, esses 3. Aqui eu falo um pouquinho da seleção paranaense. Nessa jornada aí pelo futebol, com certeza a Santa Helena, ao longo dos anos aí, tantas equipes jogando, tanta dedicação, foi se classificando e trazendo para casa aí muitos títulos também, né? Sim, Macedo, é isso. Santa Helena foi campeã brasileirinho de futebol. Aí, em 2000, em 98, 2000, explodiu o Paulinho Vazata levando os piapos para fazer teste. E tem a Taça Tarobá, que foi um título grande, e tem os Jogos Abertos do Paraná. Os Jogos Abertos do Paraná é uma equipe muito forte. Eu tenho aqui, eu consegui uma foto do quadro antigo. Dá para mostrar para o pessoal aqui. Esse quadro não existe mais, eu só consegui a foto dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, nós temos o nome dos atletas, que ó, é o Dani Remonte, o Neuri Fak, o Antônio Varner, o Wilson Hoffman, Valmir Schneider, o Álvaro Mocelin, Dilson Machado, o Adecir Terol, o Vanderlei Ferrari, Dorival Schneider, Claudemar Marasquinho, o Tadeu Albuquerque, o Armindo Remonte, o Carlos Pola, Ademir Fink, Laudemir Salvinski, o José Vazata, o Zeca, o Celso Goller, o João Mauri de Jesus e o Valmores Bardelotto, e o técnico é o Edivaldo Teixeira. O auxiliar técnico, o professor Nelson Balieiro. É o professor Nelson, que às vezes ele ainda participa do campeonato do veterano, aí ele deve ter uns 75, 76 anos hoje. Uhum. Olha, pessoal, coisa interessante, né? A história é o registro aí o quadro. Esse quadro não existe mais. Não existe, mas só consegui pela foto e descrever a escalação completa. Muito bem. E os projetos para o livro agora, Rodrigo? Já está pensando, com certeza, pensando já numa edição, numa segunda edição, no volume 2, né? Para esse livro, né? Isso. Então, eu já tenho material para continuar o livro 2. Mas eu estou pensando em criar umas parcerias com o pessoal, empresários que têm interesse nisso. Eu dou as histórias e as pessoas fazem a impressão do livro e entrega para uma forma assim, de presente, uma forma de carinho pelos pioneiros do futebol, para conseguir esse livro. Ele é uma forma de... Na verdade, Rodrigo, eu quero até te ajudar. Eu vejo um registro assim, né? A história de Santa Helena. Quando você conta a história do futebol de Santa Helena, você está contando a história das famílias, né? Isso. Porque você vê aqui uma foto interessante, foto número 46, equipe titular do campeão do União de 2002. Já citando até a fonte, né? O Rosinaldo Mateus, 2002. É uma foto que a gente vê aqui, pessoal. É uma história. É a história de Santa Helena acontecendo aqui, né? Essa foto aqui, né? Essa aqui. É a história de Santa Helena. E como essa, centenas de outras imagens aqui, registros, né? Conhecer um pouquinho aí do Clube São Luís, da linha São Luís. Isso. Você vai conhecer um pouco aqui do futebol aí, a história do Máximo Vazata, né? O seu Vazata. Ou seja, há muito conteúdo aqui, né? Que vale a pena estar registrado. É a história do Estádio Olímpico de Cascavel, como tudo surgiu. Isso. Enfim, é o registro da história do futebol, mas também é o registro da história de Santa Helena, né, Rodrigo? Isso, é a parte que os pioneiros construíram na enxada, no facão, no trator, os campos de futebol. Deixa eu contar uma história rapidinho, que é a seguinte. O ex-deputado Werner Wander estava vindo de uma reunião de Foz do Iguaçu com a aeronave dele em 1972 e aterrissou ali no Pacuri, subindo para a esquina Céu Azul. A estrada era de chão batido. Ele veio um vento muito forte e o piloto
aterrissou a aeronave ali. E aí o pessoal estava planando o campo na enxada ali no Pacuri. Daí aquela curiosidade, uma aeronave aqui, vamos lá ver o que aconteceu. Chegaram lá, próximo, viram que era o deputado e ele ficou feliz que o pessoal foi até ele, chegou até ele e com isso ele mandou as máquinas de Marechal para cá para planear o campo e deixar prontinho para o pessoal só plantar a grama para ser mais um campo de futebol para ser jogado os campeonatos ali. Tem até hoje. Muito bem, tá aí uma curiosidade, então. Isso foi em que ano? Isso... Foi em 72. 72, década de 70. Década de 70. Década de 70 tem muita história no futebol, não só em Santa Helena, né? Isso, na Santa Helena foi um berço. Eu consegui a escalação de 1972 de várias equipes. O seu início, o ano em 69, quem foi o primeiro presidente, vice-presidente. Tem o irmão do Margo Strasburg, que foi um atleta que fez um gol. Ele tinha o chute mais forte de 1970, o chute mais forte do campeonato. Ele bateu do meio campo e a bola foi parar no gol. E daí tem várias pessoas. É difícil citar nomes porque muitas pessoas que tem nesse livro e muitos pioneiros mesmo. Não, com certeza, estou olhando aqui, é muita informação, É muita informação, muitos nomes para lembrar. Aqui, ó, nós temos os nomes dos jogadores, goleiros, diretores técnicos e árbitros mais citados no futebol de rua de Santa Helena, comércio e outros. Ou seja, aqui tem muito nome citado, né? Tem um relato da história de futebol do campo em Santa Helena, vários relatos, várias situações que aconteceram aqui no futebol. É um livro, com certeza, que você gostaria, deve ter, e deve gostar de ter na sua estante aí, guardada para a posteridade, porque conta a história do nosso município no futebol. E, com certeza, um momento aguardado aí também da edição volume 2, né? Para a gente continuar aí chegando ao ápice, né? Das equipes que hoje já estão... O teu livro chegou até a década de 90? Não, ele chegou de 1970 a 2023. 2023, pois é. Então agora a gente precisa do registro no volume 2, daí continuando essa história, né? Isso. E trazendo um pouco do passado ainda, né? As lembranças que você já está catalogando, mas para finalizar, uma boa história aí é o restante completando aí o futebol nos dias atuais, né? Isso mesmo. É muito material e isso dá para seguir firme em mais histórias aí com o pessoal ajudando, porque assim, o pessoal acreditou agora na história e com isso também eu quero agradecer muito a quem doou as suas histórias para eu escrever, né? E esse foi fantástico. Aqui na capa do livro, ó, nós temos o Palmeiras na linha Prate, isso aqui tá tudo embaixo do lago. Tem o Clube Verde, que está embaixo do lago, que não existe mais. O Santos, da linha Veracruz. O São Luís. O Argemiro Kozeski. O Catani. São pessoas históricas que ficaram e viveram entre nós, amando o futebol e contribuindo para o crescimento dessa modalidade, né? Muito bem. A história, como a gente falou agora há pouco, né? A história se formou pela união dessas coisas. Quando falta a arte, falta a música, falta o futebol, falta o esporte numa comunidade, falta a massa que junta o cimento. Isso. Essa é a importância do futebol, da arte, da música numa comunidade. E nesse caso, Santa Helena está de parabéns, porque ela valoriza esse cimento que junta esse tijolo, que são aí os homens que constroem a história do município de Santa Helena. E, com certeza, é um prazer para nós ter recebido você aqui, Rodrigo, ter participado aí. Inclusive, recebi um exemplar aqui, pessoal, autografado já, para contar essa história. Livro é uma coisa que não se joga fora nunca, né? A história de Santa Helena aí no futebol é o cimento que faz a liga da sociedade, da comunidade em Santa Helena. Obrigado, Rodrigo, pela tua presença. E vamos aguardar aí as novidades. Mantenha a gente informado aí para saber o andamento onde vai estar aí distribuindo. Conta para a gente aí um pouco mais sobre essa questão aí. Como é que faz para adquirir o livro? Isso. E onde pode ser encontrado. Então, a história é só entrar em contato comigo, né?
pelo WhatsApp 8815. Vai de novo? E para entrar em contato com o Rodrigo, como é que a gente faz, Rodrigo? As pessoas podem entrar em contato comigo através do WhatsApp 98815-6296 e eu envio o livro, ou eu posso entregar também. E eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês estar deixando esse espaço aberto para eu falar um pouco do futebol. E tem mais conteúdo, muita história. Esse só foi uma pincelada para nós começar a conversar, né? E daí eu quero só fazer uma ressalva aqui, o Michael Vamps, o Michael do Posto, ele também, domingo passado, ele me cobrou que eu não tinha falado o nome dele, que ele jogou profissional. E agora eu tô falando, ele jogou no Curitiba em 1998, 1999 no Udinese na Itália e 2000 no Fluminense. Tá falado Tá agora. falado. O Michael não pode reclamar agora. Né, Rodrigo? Muito bem. E a gente vai ficando então por aqui. Muito obrigado, Rodrigo, tá? Isso. Vamos ficar atento para saber tudo, para acompanhar todo o teu trabalho aí, como autor de livros aí, cria da casa aqui de Santa Helena. Obrigado. Isso mesmo. Obrigado a vocês pela oportunidade e estou disposto a contribuir com as histórias aí de vocês. Obrigadão, tá? Muito bem, e a gente vai ficando por aqui sabendo que trouxe uma informação importante para você. Não deixe de adquirir o livro do Rodrigo, incentivar aí os autores aqui da nossa casa, aqui de Santa Helena, né? Para fazer isso, você acessa aqui embaixo a matéria, tem os contatos, tudo certinho para você falar com o Rodrigo e adquirir o livro dele. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.